tenho para a gente hoje está em Marcos, capítulo 8. Eu quero ler apenas um versículo, que é o versículo 4, que diz assim: Mas os seus discípulos lhe responderam: De onde poderá alguém fartá-los de pão neste deserto? Eu quero chamar a atenção junto contigo para essa indagação dos discípulos diante de um desafio que estava à frente deles. Eles estavam ali, Jesus estava pregando a palavra de Deus diante daquele deserto com aquela multidão de pessoas e havia, já estava tarde e aquelas pessoas estavam com fome. Já fazia muito tempo que elas estavam ali. Jesus, cheio de compaixão para com aquelas pessoas, ele queria não só alimentá-las espiritualmente, mas também fisicamente. Mas havia um grande desafio, porque eles estavam no deserto, não havia alimento suficiente para alimentar toda aquela multidão. Então, quando Jesus falou isso para os discípulos, eles responderam, eles indagaram Jesus: da onde poderá alguém fartá-los de pão neste deserto? E é sobre isso que eu quero falar hoje. Essa indagação é uma indagação, vejam bem, Jesus, ele já havia feito muitos e muitos milagres ali à vista desses discípulos, desses homens e mulheres também que caminhavam com Cristo, que caminhavam com eles, e via todo o milagre que ele fazia. E aí, diante disso, tiveram essa indagação, ainda havia dúvida no seu coração quanto ao que Jesus poderia fazer diante desse desafio. Quantas vezes nós somos assim? Nós já vimos milagres acontecerem, coisas extraordinárias acontecerem ao nosso redor. No nosso dia a dia, vemos a mão do Senhor nos sustentando, fortalecendo o nosso coração, a nossa alma. E em cada desafio, quando a gente para pensar, cada desafio que a gente já passou, que a gente venceu, que o nosso bom Deus nos ajudou. E aí hoje nós estamos diante de um desafio. Deus, como que eu vou fazer? O que eu faço? E a gente começa aquele desespero, a gente começa aquela indagação. Como que eu vou resolver esse problema? Como? Eu não tenho condições, olha o deserto que está acontecendo. Como que eu vou, Como que eu vou saciar essa multidão diante desse deserto? E tantas indagações de dúvida vem no nosso coração. Poxa, nós já vimos tantos bons feitos do Senhor, mesmo dentro da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela continua operando. Deus é o mesmo ontem, hoje, sempre será o mesmo. Ele continua operando milagres e maravilhas no nosso meio. Quantas maravilhas nós testificamos do Senhor. E hoje, diante de um desafio, nós indagamos o Senhor. Nós falamos: como que eu vou resolver isso? O que eu vou fazer diante desse desafio, dessa luta? Nós hoje temos que parar e pensar e olhar para a palavra de Deus, porque sim, Deus tem uma solução para todas as coisas, e essa solução está dentro de você e de mim. Nós precisamos olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Nós precisamos olhar para Jesus, que é aquele que faz todas as coisas acontecer pela palavra do seu poder. Nada é impossível para Deus. Deus pode operar um milagre na sua vida e na minha, em nome de Jesus, através da fé, porque a palavra de Deus diz que se tivermos fé como um grão de mostarda, diremos aquele monte: passa daqui para lá, e ele irá. Nós não podemos ter dúvida do nosso coração contra aquilo que Deus pode fazer e operar na nossa vida, porque Deus é o Deus do impossível. Não há nada impossível para o nosso Deus. Operando Deus, quem é que pode impedir o agir poderoso do nosso Deus? Mas precisamos crer, ter fé no nosso coração, que essa palavra venha alimentar a tua fé
cada vez mais e que você tenha um dia, tenha uma semana maravilhosa na presença de Jesus, crendo que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder dele que opera em nós. E o poder dele é maravilhoso, é extraordinário. Não duvide em teu coração. Não fique desesperado, indagando. Como que eu vou resolver isso? Ah, o Senhor me abandonou. O Senhor está pedindo algo impossível demais para mim. Eu não posso fazer. Não, tire essas palavras do seu coração, querido e querida. Tire essas palavras do teu coração, da tua mente, da tua alma e da tua boca. Declare que, diante desse deserto, Deus vai fazer acontecer e eu vou ver mais uma vez os milagres do meu Deus operar e o nome dele será glorificado diante desse desafio, diante desse deserto, diante dessa sequidão. O nome do meu Deus será glorificado mais uma vez, porque ele fará maravilhas em nome de Jesus. É isso que nós temos que declarar. Declare isso em nome de Jesus.